o ABPC Conecta é um programa de variedades, uma conversa inteligente, descontraída, né, abordando não só a carreira, mercado financeiro, que vai ser o tema de hoje, no mercado de trabalho. Ser líder já é um grande desafio, né? Porque nós precisamos iniciar essa liderança por nós mesmos. E esse momento é muito importante, porque nesse confronto do seu trabalho, você chega na síntese, que é o resultado daquilo que, da sua teoria, da sua tese, com o confrontamento. A gente quebrou esses paradigmas para continuar sendo produtivo. Então, literalmente, a gente não teve escolha. Então, eu vejo isso já como um desenho positivo. Era um sonho trabalhar de home office. Eu acho que muitas mães têm esse sonho. E era o meu, né? Só que trabalhar de home office todos os dias, vou te dizer que, tá sendo difícil. Mãe, a gente fica ali dançando junto e se divertindo. Então, é o nosso momento. Isso reforçou bastante essa proximidade nossa e depois da pandemia. Eu penso que a educação financeira ela é composta basicamente de 3 pilares. E para mim você gastar melhor, você investir melhor e você ganhar mais. A Selic é a taxa básica ali do país, então geralmente os investimentos atrelados à renda fixa estarão no CDI, que é o mais comum. O segredo de uma boa negociação, digamos assim, é a informação, né? Então, se você tem informação, você tem o poder, né? Os compradores, eles não são meros tiradores de pedido e também não são barganhadores, que é o que muitos sempre achavam, né? Blefadores, muito menos. Afinal de contas, isso não garante o sucesso no curto prazo, ou sustentação no longo prazo. A gente tem mais habilidades e veio dotado de um conjunto de ferramental. Eu digo que a gente, quando nasce, nós ganhamos uma caixa de ferramenta. E nela tem as coisas que a gente mais vai precisar para entregar aquilo que a gente veio entregar. Isso tem a ver com o teu propósito de vida. A pessoa que está precisando trabalhar para manter a pirâmide de Maslow funcionando, ela fica preocupada com isso, tá? Sim. Né? Então, assim, não é todo mundo que vai trabalhar no Google. O mundo não é colorido para todo mundo. Pode ser que a pessoa que tem necessidades financeiras, ela acha isso uma abraçação de árvore do caramba, e pode parecer mesmo para ela. As novas gerações, muita gente buscando valor, quebrou a cara e teve que buscar dinheiro, parou de buscar valor, sabe? O meu valor é esse, mas paga o seu salário, o seu valor. No geral, a pandemia tem afetado diretamente todos os direitos privados dos negócios, entre eles os contratos, né? Contratos, a gente fala na área do direito que a gente está sempre contratando, nós estamos sempre negociando, fazendo negócios jurídicos, faz parte da vida do ser humano, né? E com isso, as organizações, elas tiveram que se remodelar, se reorganizarem, né? Fazer uma gestão desses contratos, fazer uma gestão dessas obrigações, né? Para assim poder atender o momento. Num primeiro momento, claro, a pandemia causou medo para todos, né, para todos nós, mas as empresas rapidamente foram se adequando para tomar todas as medidas necessárias e comprovar, né, que tem condições de continuar operando, continuar atendendo a demanda, e as negociações fluíram da melhor forma possível para que os nossos contratos continuassem sendo cumpridos. Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham pela BPC TV no YouTube. Uma ótima noite a todos. Som está bom, diretor? Como estamos? Tá? Ele está dizendo que tá. Ele já pede likes, né? Dê seu joinha, por favor, tá bom? Uma ótima noite para vocês que nos acompanham sobre essa live, sobre estratégias inteligentes para uma boa negociação, hein? Com duas feras. Vocês aguardem, tem vídeo surpresa, nem eu estou sabendo desse vídeo. Essa live tem e promete, hein? Olha, fique aí e vamos fazer mais uma campanha aqui. Você que está nos assistindo aqui ao vivo agora, chama um amigo, um familiar, um colega de trabalho, que vai ser sensacional. É a campanha Mais Um.
Então você pega esse vídeo, compartilhe agora com algum colega, algum profissional, algum amigo, algum familiar, e a gente vai assistir juntos esse programa, vai ter essa aula com Silene e Renê. Olha, conto com vocês. Antes de a gente já começar essa live que vai falar muito sobre estratégias inteligentes de como negociar, mas eu queria negociar com você primeiramente, dizer que esse programa tem um conteúdo diferenciado, inteligente, é feito para você, para a sua família, tá? Então não é só negociação de compras, é negociação para a vida profissional, pessoal, né? No mundo corporativo de uma maneira geral, ok? E eu, antes de tudo, eu queria chamar aqui um trabalho que o André fez hoje sobre a BPC TV no YouTube. Diretor, nós já podemos colocar aquele vídeo que você produziu para o nosso canal? Então se inscreva nesse canal, dê seu joinha aí, tá? Curta esse vídeo para que ele possa alcançar ainda mais pessoas de forma voluntária. Conto com você, hein? Joinha aí, diretor. Podemos chamar o vídeo então, por gentileza? Ok, muito bom, diretor. Parabéns por esse vídeo aí. O som tá bom? Tudo bem? Então vamos falar um pouquinho aqui das nossas mídias digitais. Siga a gente no LinkedIn, Associação Brasileira dos Profissionais de Compras. No Instagram, abpc.oficial, abpc.oficial. No Facebook também, Associação Brasileira dos Profissionais de Compras. E também estamos no SoundCloud, no Deezer e no Spotify com a BPcast, que é a maneira mais inteligente de se consumir as melhores práticas em compras, hein? Olha esse slogan, hein? A maneira mais inteligente de se consumir as melhores práticas em compras. E essas práticas vocês podem consumir aqui também no Conecta, toda terça-feira às 20 horas, tá bom? Muito obrigado por sua audiência e paciência, ok? E nosso site, que é o bpcompras.com.br. Ok? Vamos falar então um pouquinho aqui com as convidadas. Hoje um programa diferente, já entrando com perguntas de vocês que nos assistem, perguntas de pessoas e profissionais que fizeram na live número 1 e nós não conseguimos atender dado o número de pedidos, foram dezenas de perguntas enviadas e hoje nós colocamos todas essas perguntas para que vocês possam ser atendidos. A razão do nosso ser, da nossa existência, são vocês. Vocês são a parte mais importante do nosso trabalho aqui, tá bom? Então, vamos começar falando, se existe 1% de chance, negocie até o fim, né? Quando o cliente diz não, aí sim começa a verdadeira negociação. Em uma negociação, as estratégias podem ser diferentes, desde que os resultados sejam o mesmo. O êxito para ambas as partes. Queria dar, então, um alô, um salve especial. Quem que eu vou chamar primeiro, hein? Qualquer pessoa, ele tá se achando hoje, esse diretor, hein? Então, eu vou chamar hoje a Silene, diretamente de São Paulo, ela que especialmente se preparou para esse encontro conosco, né? Silene, boa noite, muito obrigado por estar aqui mais uma vez conosco no Conecta. Como vai? Tudo bem com você em São Paulo, Silene? Olá, boa noite a todos. Roberto, um prazer novamente estar aqui. Agradeço a oportunidade de poder compartilhar, né, com a Renê, com vocês, com todo o seu público, nosso público, né? Estou muito feliz. Estamos aqui novamente para bater esse papo muito gostoso sobre um assunto que é tudo de bom. Muito obrigado, Silene. Olha, muito obrigado, hein? Só eu sei, algumas pessoas aqui, o esforço que você está fazendo para estar conosco. Você é 10, Silene. Muito obrigado. Parabéns, desde já. E obrigada. Lá, doutor, desde já, nós estamos aqui com quem, né?
a camisa 10 aí que veio para o interior agora, deixou São Paulo e veio para Campinas, né? Olá, Renê, tudo bem com você? Uma ótima noite para você aí. Boa noite, Roberto. Boa noite, Silene. Boa noite, Andréia. Desculpa, Neia. Boa noite, André. E boa noite para todo mundo que está hoje assistindo aqui com a gente. Vai ser um prazer fazer esse bate-bola novamente com vocês dois e também com o público que nos assiste. Espero que vocês todos aproveitem a nossa noite. Muito bem, Renê. Vamos fazer perguntas então, Renê? Vou começar por você, já aqueceu a garganta, como eu gosto de dizer. Eu já vou fazer a pergunta do nosso telespectador, né? Que é a parte mais importante daqui do nosso Conecta. Então vamos lá, Renê. Começando já para aquecer, hein? O pessoal já te conhece, quem não conhece a Renê, a Silene, é só ir lá acompanhar o episódio número 1, Os Segredos de uma Boa Negociação, tá? Com quase 1000 visualizações já. O Cristiano Valério pergunta, Renê. Vamos lá, hein? Prepare-se aí. Você vai ter que usar todos esses livros aí da biblioteca, hein? Você avisa que, ó, vou pegar um livro A, B, mas tenho certeza que você vai tirar de letra isso daí. Qual que é a melhor estratégia para quebrar aquele gelo, né? Iniciar uma negociação que sabemos que será muito tensa. É muito comum isso no mundo corporativo, né? Negociar com grandes players que detêm o poder sobre a negociação, sobre a oferta e assim por diante, até sobre a demanda. Como que quebramos o gelo? Renê, você que é uma pessoa muito experiente no assunto. Você está falando que é porque eu sou nórdica? É brincadeira. Em época sem pandemia, receber a pessoa com a maior naturalidade possível na empresa, né? Então, em vez de ir para a sala de reunião, pedir para trazer café e água, vai junto com o seu cliente, vai junto com o seu fornecedor, vá para a copa, serve o café para ele, serve a água e comece com aquela conversinha informal, porque tem muitos assuntos que podem ser feitos. E aí já se começa com o quebra-gelo. Agora, em época com pandemia, a gente não consegue fazer isso, a gente não consegue trazer o cara para a copa da nossa casa. Aí a sugestão é que a gente continue mantendo a conversa informal. No começo das conversas, tem muitos assuntos, para a gente descontrair e começar de uma forma mais relaxada. Conversar informalmente é o segredo. Eu também recomendo não pôr máscaras. Tira a máscara da empresa. Que a gente fale de seres humanos para seres humanos. A gente tem que lembrar que a grande preocupação é a gente conseguir chegar no denominador comum no final dessa conversa, no final dessa reunião. Muito bom, Renê. Você já amaciou aqui a bola, a pelota, como dizem alguns brasileiros, né? Eu vou preparar, então, já a próxima pergunta agora para a Silene, hein? Silene, Justino da Silva pergunta... Com o cost breakdown mostrando que estamos pagando 25% a menos que o mercado após um market test, como podemos negociar um percentual para manter o business saudável? Olha a pergunta do Justino, hein, Silene? É para você essa que escreveu um livro fantástico sobre estratégias de negociação, hein? Ou strategic sourcing, né? Melhor dizendo. Vamos lá. Olá, Justino. Veja, eu costumo dizer o seguinte, quando a gente identifica um percentual relevante, grande, assim como você está comentando, entre preços de mercado, normalmente, na nossa experiência, né, ela mostra que provavelmente a gente possa não estar falando das mesmas coisas, né? Então, como é que eu sei se eu estou comparando banana com banana? Então, o preço que normalmente a gente paga por qualquer produto, material, serviço, ele é composto por diversas variáveis, né? Algumas mais relevantes, outras menos relevantes. Uma muito relevante na composição do preço que eu estou pagando é a especificação daquilo que eu estou comprando, ou daquilo que eu estou cotando, né? Então, eu entendo que a melhor forma de a gente tirar essa dúvida, né, e fazer com que você comentou aqui, ter uma negociação mais saudável, uma oferta mais saudável, é justamente equalizar, você saber aquilo que você está comprando, ter uma especificação aberta, que essa especificação ela possa trazer
concorrência, né, de fornecedores, e é através desta concorrência que você vai chegar num denominador comum, naquele valor ótimo para a sua organização, né, em relação àquilo que você está oferecendo ao mercado. Então, lembre-se que o que a gente recebe é aquilo que a gente transmite para o mercado fornecedor, né? O preço, digamos assim, ele é um reflexo daquilo que eu estou oferecendo. Não só o que eu estou oferecendo, mas também como eu estou oferecendo. Então, eu sempre falo para os meus cursos que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente faz esse benchmarking de preços, né? O benchmarking de preços, ele é perigoso por conta de todas essas variáveis que eu estou comentando. E a mais importante, no caso, sempre é a especificação. Então, desconfie. Quando existir uma diferença muito grande de preço entre a sua empresa e uma outra organização, avalie primeiro se aquilo que está sendo comparado é comparável, né? Então, esse é o meu recado aqui para o Justino. Muito bem, Silene, muito bom. Diretor, coloca nós três na tela aqui, por gentileza. Olha, eu vou fazer uma mágica agora, a gente vai aparecer em 3 aqui na tela. Tá vendo? Ele é muito bom, né? Ele dá risada, olha só. Ele preparou um vídeo surpresa, diz que é a vingança, chama o vídeo. Dele e da Neia. Por quê? Porque eu coloquei a Neia no ar, quem não queira assistir, o último programa sobre os principais erros na gestão do seu precioso tempo, eu coloquei um vídeo da Neia dançando quadrilha e me dizem que prepararam um vídeo surpresa, né? O que será esse vídeo? Estou curioso. Então, vai chamando os amigos, chama os familiares aí para poder curtir esse vídeo lá. Daqui a pouquinho a gente vai colocar, né, diretor? Agora, eu quero conversar com as duas ao mesmo tempo, porque eu quero falar uma coisa que talvez seja das mais importantes no mundo empresarial, que são técnicas de PNL como rapport. Como é que a gente usa rapport na negociação? Renê, conta esse segredo, Renê, que a Silene depois vai comentar, hein? Por favor. Segredo não sei, né? O rapport, que provém da palavra rapport em francês, é aquele alinhamento inconsciente onde as pessoas se entendem e se comunicam bem. A gente tem muitos livros de PNL, realmente, e técnicas para criar conexões. Vocês já ouviram falar a respeito de espelhamento? Espelhamento de posturas e gestos? Então, por exemplo, você está com uma pessoa sentada e ela começa a coçar a cabeça, aí você começa a coçar a cabeça também para ficar em espelhamento com ela. Eu não concordo com isso. Na verdade, eu acho que o espelhamento é uma dessas técnicas que não funciona. Ela é fake, ela não é espontânea. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode ter para criar o rapport, que seria criar uma sintonia, é deixar um ambiente tranquilo, tendo feito a lição de casa do preparo para a reunião, para a negociação, e ter uma conversa franca com a pessoa com quem a gente está falando. Ouvir bem, ter a empatia e a busca do resultado comum, que é aquele que seja satisfatório para as duas partes. Muito bem, agradeço o Wagner, Silvia e a Alessandra Kios, lá da Goodyear, nossa associada, que mandou essa pergunta. E Silene, o que você poderia complementar sobre rapport? Bom, a Renê colocou perfeito, né? Eu também penso como ela, eu acho que às vezes técnicas demais atrapalham, né? Então, acho que essa questão da empatia que ela comentou, eu acho que é o ponto mais importante. Quando você está numa mesa de negociação ou numa situação de negociação, logicamente, as partes estão lá para defenderem os seus interesses. Mas a gente não pode esquecer de que somos pessoas, né? E eu acho que, se eu puder complementar, meu complemento é no sentido de você entender o outro, né? Observar. Eu acho que essa questão do espelhamento também é uma bobagem no meu entendimento, mas você observar a reação do outro é super importante, né? Eu até comentei que eu normalmente presto atenção em 2 movimentos de quando eu estou conversando com pessoas, e aí independe se eu estou numa mesa de negociação ou não, né? Posso estar no café conversando, né? Posso estar dando uma aula. Então, acho que os movimentos que eu percebo é aquele do braço, que a pessoa vem para trás,
que quando a pessoa faz isso, e às vezes eu faço isso, né? É porque alguma coisa eu não gostei. Então, eu entendo que a outra parte seja igual. E aí, quando acontece esse movimento, eu faço um movimento ao contrário, né? Um movimento mais de aconchego, de chegar mais perto e de tirar essa barreira. Então, eu acho que o que é simples, né, é bom, né, Renê? E eu vou nessa linha também. Então, acho que é perceber o outro, né? A empatia é tudo, né? Perceber, entender que todos estão ali por um bem, buscando seus objetivos, mas que somos pessoas, né? Com sentimentos, medos e etc. Legal. Silene, aproveitando você ainda, sua bondade, seu conhecimento, o Douglas Ferreira mandou uma pergunta assim: como negociar com empresas que detêm um monopólio, né? Digamos que a gente vai negociar lá, Silene, com a Petrobras. Que eu já tive essa experiência, sabe? Negociar diretamente com uma refinaria, um produtor, monopólio do país. Nem é com o distribuidor, o fabricante do produto. Como é que a gente vai lidar com uma situação dessa? Que técnicas inteligentes a gente poderia estar aplicando nesse conceito de negociação com empresas que detêm o monopólio do mercado? Essa pergunta ela é muito, muito bacana e bastante recorrente, né? Acho que uma informação, acho que a informação é tudo, né? Informação é poder. Então, na hora que você vai para um processo de negociação, você tem que se preparar para esse processo, né? E uma das preparações que a gente tem que fazer é entender o mercado fornecedor, né? Entender onde está o poder de barganha, né, desse mercado. Então, quando a gente fala de um mercado monopolista, como esse ou tantos outros, logicamente, o poder de barganha ele não está com a empresa compradora, e sim com a empresa fornecedora. Neste momento, pessoal, o que eu vou buscar lá no meu arcabouço conceitual, né? Eu vou lá na matriz de Kralik, ou na matriz de Kraujik, ou na matriz estratégica de fornecimento, e entendo lá em que quadrante, né? Depois a gente até pode falar sobre isso, sobre esse assunto, mas em que quadrante que eu estou lá negociando? Esse mercado fornecedor está em que quadrante? Provavelmente ele está lá no quadrante estratégico, onde tem uma complexidade de mercado fornecedor, uma criticidade interna, né? Quando eu trato com mercados monopolistas, o objetivo, pessoal, e nunca, sempre vai ser esse, sempre vai ser buscar algo em comum, vai ser a gente buscar uma geração de valor com o fornecedor. Não é preço. Eu não vou negociar preço com o meu fornecedor. Por que eu não vou negociar preço? Porque o preço é ele que manda. Ou eu aceito, ou eu não compro, ou ele não me vende, né? Então, em mercados monopolistas, a gente costuma dizer que existe uma técnica de negociação, que é a técnica de negociação integrativa. Ou seja, eu vou buscar junto ao fornecedor soluções onde eu tenha redução de custo sem pensar em preço, porque o preço é aquele. Mas eu tenho outras oportunidades, né? Olhando para dentro da organização, a forma pela qual eu utilizo aquele produto, por exemplo, ou a forma pela qual eu quero que o fornecedor vá na minha empresa entregar. Eu tenho um cliente que é uma indústria de embalagens plásticas para produtos de limpeza, onde ele compra de um mercado monopolista resina, todo mundo sabe, Braskem, né? E vende para uma grande empresa de produtos de limpeza no mercado nacional. Esses três players, né, o fornecedor, a empresa compradora e o cliente sentam na mesa juntos para entender quais serão as margens de cada um, né? Como que cada parte terá o seu valor remunerado, né? Atendendo às suas necessidades. Então, veja, um mercado monopolista, eu tenho que ter uma técnica integrativa onde eu gere valor,
saia com valor junto com o meu fornecedor. Não é preço, não é barganha, não é volume, não é negociação agressiva, é composição, é joint venture, é consórcio, o nome que for, desde que seja em conjunto. Tem que ser bom para todos. Muito legal, né? Agora, eu vou querer que a Renê complete essa pergunta, mas só um minutinho que eu preciso só falar que quem deixar o nome, Renê, o nomezinho aqui embaixo, nesse chat, e o nome da empresa, sendo associada à BPC, concorre, Renê, a um curso online sobre técnicas de negociação, baseadas na metodologia, sabe da onde, Renê, que eu escolhi esse curso? De Harvard. Ó, nós estamos chique, hein? Não pode viajar, vai ser online mesmo, né, Renê? Por favor, Renê, complete com o seu brilhantismo essa colocação. Eu só ia fazer um comentário além, eu acho que a Silene colocou tudo brilhantemente, mas algumas vezes a gente chega no nosso limite na negociação. E o monopólio é muito mais forte, muitas vezes, do que nós mesmos. Então, muitas vezes nas empresas que eu trabalhei, a gente acabava colocando o nível estratégico, o presidente, o autodiretor, para sentar juntamente com o responsável da empresa do monopólio, que aí na conversa não tem aquela animosidade, aí é tudo bem, é o relacionamento tapa nas costas, etc. E ajuda muito a dirimir uma série de pleitos de aumento. Isso já via acontecer, e eu acho que a gente também tem que lançar a mão disso quando possível. Muito bem, Renê. Agora uma perguntinha de $1 milhão, Renê. $1 milhãozinho só. Vai estar em torno de 5 milhões alguma coisa, hein? Nani Berto pergunta: conflito de gerações, baby boomers, geração X, Y, Z, millennials. Para cada geração, existe uma técnica diferente, um comportamento, uma estratégia de negociação, Renê? Nossa, se tivesse uma técnica, eu acharia ótimo. Eu acho que a principal delas é a gente saber valorizar as qualidades e as características inerentes a cada grupo. Quando a gente fala de todas as gerações, a gente está falando de, desculpa, a gente está falando de gente mais velha, ou seja, com muita experiência, maturidade, uma série de atributos e competências que fazem parte dessas gerações. Quando a gente fala dos mais jovens, a gente está falando também da velocidade, da flexibilidade. Então, acho que a gente tem que aproveitar a diversidade para somar, crescer e trazer, assim, a inovação. O conhecimento específico, nesse caso, é aquilo que a gente conversou na última live, ou seja, o respeito, o ouvir, o querer aprender com o outro de verdade, entendendo, sempre perguntando, e assim a gente conseguir chegar adiante naquilo que a gente espera. Então, eu acho que a diversidade fomenta a inovação. Muito bem, Renê, muito bom mesmo. Silene, com você agora, hein? Amanda, Maeda e a Eliane perguntaram uma coisa também das mais simples, viu? Compras emergenciais. Aí quase nenhuma empresa tem compra emergencial, gente. Isso é uma novela, né? Mas aquelas comprinhas fora da política, Silene, sabe aquelas coisinhas que vêm fora do desvio, depois a famosa compra direta, né? A compra, ou depois chega só a nota fiscal assinada no verso para o comprador colocar o pedido. Como é que você analisa como negociar agora com o cliente interno, até mesmo com o fornecedor, deixando transparente que esse processo deve ser evitado ao máximo dentro de uma organização empresarial que tenha como bom compliance, mas como que é a estratégia de negociação para lidar com essas comprinhas emergenciais e fora da política, Silene? Essa é outra pergunta, né, que aparece todo o tempo. Eu vou responder começando com um exemplo, tá? Eu estava dando, há uns 2 anos, mais ou menos, dando um treinamento num hospital, num grande hospital no Rio Grande do Sul, mais ou menos umas 30 pessoas, e em algum momento a supervisora da área saiu do curso e ela ficou aí mais ou menos umas 2, 3 horas fora do treinamento. Treinamento correndo, tal, de repente ela volta, em algum momento eu perguntei para ela, o que aconteceu, né? Por que você demorou tanto tempo? E ela respondeu para mim. Quem assiste minhas aulas já viu eu dar esse exemplo aqui.
Ela me respondeu, eu precisei fazer uma compra urgente. Falei, nossa, pensei comigo aqui, né? Compra urgente no hospital, que deve ter sido um equipamento, um frete para transplante, para trazer algum órgão, algum medicamento, qualquer coisa direto no negócio que pudesse estar mexendo com vidas, né? E eu falei, mas o que você precisou comprar? E ela comentou comigo, eu precisei comprar jarro para um coffee break de um evento para a diretoria. Eu falei para ela, não, você está brincando. Ela falou, não, precisei, foi urgente. Eu falei, mas vem cá, você fez as tais 3 cotações? Precisei fazer as 3 cotações e tal, mas quanto custou esse jarro? Ela me respondeu rapidamente, R$200. Eu falei, não, veja, eu não estou perguntando o preço do jarro, eu estou perguntando quanto custou esse jarro. Quanto custou esse jarro, a compra desse jarro para a organização? Então, provavelmente esse jarro custou para a organização aproximadamente 10 vezes mais ou mais do que R$200. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso o seguinte, as compras emergenciais e as compras urgentes, elas refletem basicamente e normalmente uma falta de planejamento de quem está pedindo. Então, usa esse argumento, né, esse escape, digamos assim, para poder fazer a compra de um dia para o outro, né? Então, eu entendo que está no papel do profissional de suprimentos entender estas demandas e questionar estas demandas. Como ela falou para mim, Silene, mas eu preciso fazer as 3 cotações porque é compliance. Cara, mas você já falou para o seu chefe ou para o seu gestor que você está destruindo valor para a organização e não gerando valor para a organização? Então, os processos, eles existem para serem questionados, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto, eu, enquanto comprador, e se eu começo a perceber, eu tenho que avaliar essas compras costumam ser recorrentes? Será que eu posso propor colocar estas compras, por exemplo, num catálogo, fazer uma contratação de um mês, um pouco mais de longo prazo, deixar pronto, né, para o preço já negociado? Então, assim, existem várias formas de se fugir dessas compras, até conseguir, de repente, a área de suprimentos definir uma regra e política de que compras emergenciais e urgentes devem ter uma aprovação executiva, né, justificando os porquês, né, de uma compra urgente e de uma compra emergencial. Então, eu entendo assim, está no meu papel profissional, que estou ali no dia a dia, questionar e entender aquilo que eu gero ou não de valor, né? E tentar mudar isso, mostrar para a organização que existe uma forma diferente de se fazer isso, né? Muito legal, viu? Belíssimo comentário. Reni, acho que vou ter que perguntar, né, em épocas de pandemia, né? Acho que compra emergencial se tornou um hábito, né? Uma rotina aí, a parte de EPIs, né? Principalmente. Você material médico, né? Exatamente. Sim. Eu participo de vários grupos de WhatsApp de compras e eu lembro que, em especial, no começo da pandemia, foi uma loucura, todo mundo voando atrás de compra de máscara, de álcool, de termômetros, aventais, tudo para manter um mínimo de abastecimento numa necessidade que não dava para prever. Então, não tinham os processos já para isso. Então, nessa situação, a melhor coisa que a gente pode fazer é buscar usar o que a gente puder do compliance. A gente talvez não consiga fazer tudo, mas ter pelo menos um mínimo de cotações, fazer a avaliação dos materiais que estão sendo comprados, fazer análises, fazer apresentações, ou seja, ter processos transparentes e levar esses processos, especialmente se a gente está falando de muito volume de dinheiro, levar para discussões em instâncias superiores, com fóruns de diretoria, porque lá a gente vai ter uma validação dessa ação, a gente vai ter discussão, pode ser que surja outras ideias de alguém que está participando, e se todo mundo concordar,
a gente pelo menos tem uma forma de ter validado a decisão ou aquela compra naquele valor e a gente registra a reunião. Talvez eu acho que seja isso também que tenha faltado em alguns desses escândalos de hospitais que compraram muita coisa de última hora em valores altíssimos porque o mercado subiu os preços. Talvez ajude a explicar a situação de muitas pessoas que foram comprar de boa fé e se deram mal, porque depois tem que explicar uma sobrevalorização de preço do que comprou. Então, o que eu recomendo é, sejam inteligentes, comuniquem e registrem a decisão depois, com todo mundo que aprovou. Muito bom. Vamos estar os três na tela agora, hein? Eu vou aproveitar o espaço aqui antes de fazer a pergunta da Rosa Maia, que vai ser para a Renê. Vou mandar uma boa noite aqui a Vanessa. Olá, Van, boa noite. Fábio Reis, Diego Couto, lá de Sumaré. Boa noite, Diego. André Barbosa, boa noite. Vitor, olha o homem da quadrilha aí, boa noite. Não é quadrilha que estão pensando, não, dançou quadrilha aqui semana passada. Quem quiser assistir o programa, episódio 9, Gestão do Tempo. Vocês vão ver ele e a Neia dançando quadrilha, hein? Deus Dede, um abraço para você também, boa noite. Doutora Fabiana, a minha advogada, diretor, ela que vai negociar um novo contrato aqui, viu? Prepare-se, viu? Meu cachê vai aumentar, ela prometeu, viu? Doutora Fabiana, boa noite para você. Renê, boa noite, tô vendo você aqui, o olhar, hein? Que olhar, hein, Renê? Boa noite. Rafael, boa noite. Ana Cláudia, boa noite. Osmana, olha que nome diferente. Francisco, boa noite. Elvio Fernando, boa noite em Jundiaí. Fernandinho, boa noite também de Jundiaí. Rafael, boa noite. Aparecida, uma boa noite, deve ser de Jundiaí também. Miguel Coelho, uma boa noite para você. Ana, Isaac, nosso amigo Isaac, do episódio de Gestão de Contratos, também assista lá, juntamente com a doutora Fabiana, deram um show aqui sobre gestão de contratos pós-pandemia, hein? João Pereira, lá de Jundiaí, também um abraço para você. Iandra, Natália, caramba, um abraço também. Olha, tá chegando muitas perguntas, Renê, então a gente tem que acelerar um pouquinho o processo para a gente poder dar conta de tudo aqui, né? Então, eu tava falando que a Rosa Maia perguntou assim, eu acho que ela é de vendas, hein? Acho que ela é de vendas, pela pergunta que foi feita. Como conduzir um processo de negociação que se tornou um leilão, né? Até não gosto muito da palavra leilão, porque parece que só condicionante a preço. A gente sabe, eu já fiz leilão, abafo o caso, né? 18 anos atrás eu comecei a fazer leilões eletrônicos, a gente chamava de negociações dinâmicas. Lembra, Silênia? Você deve ter lembrado desse termo, né? Lembro. A minha primeira negociação dinâmica ou negociação eletrônica foi de colchões no ano de 2001. Aquela rede famosa, acho que começa com a letrinha A, né? Sim. Eu lembro desse case aí. E depois eu acabei comprando até um grande pacote de serviço através de negociações dinâmicas, eletrônicas, Renê. Como é que a gente pode conduzir um processo que depois caminha lá para uma negociação dinâmica ou, teoricamente, um leilão? Eu vou voltar para a pergunta dela, porque, pelo que eu entendi, ela fala assim, negociações que viram leilão. Então, parece que a negociação estava indo bem e, de repente, começa a virar um leilão, tipo, começa a virar essa barganha. Então, aí, acabou. Para mim, ela acaba virando um perde-ganha, porque, afinal de contas, quem tem mais força é que vai levar. E quando é perde-ganha, lá na frente vai ter troco. Então, se virar leilão uma negociação, volta umas casinhas para trás e começa de novo. E sobre leilão, eu sei que vocês têm essas experiências de leilão, etc. Eu não sou uma grande fã de leilões, não sou apaixonada. Eu acho que para certas situações, ela pode ser interessante. Como, por exemplo, para compra de uma commodity, para compra de um item spot, como, por exemplo, o carro de frota. Então, aí você faz um leilão e vê onde você consegue comprar melhor. Eu até venda de sucata, que a gente conseguiu ter um bom resultado com o seu trabalho há alguns anos atrás, ou até também quando os compradores têm que vender máquinas antigas para o mercado. Mas o leilão é para uma oportunidade. Eu acho que ele não serve como sustentabilidade e cooperação em relacionamentos com os fornecedores para o futuro. Legal. Então, se ela quis falar leilão no sentido de conotação só preço prevalece,
Então tá bem respondido. Agora, vou falar como expert lá no assunto de plataformas de compras, né? Negociações dinâmicas, eletrônicas. Se levar para o leilão eletrônico, a gente sabe que tem todo um planejamento, nem todas as categorias são favoráveis à aplicação. É isso, né, Silene? Isso mesmo. Acho que eu já fiz mais de 60, 70 processos de leilão reverso, digamos assim, né? Que é uma ferramenta. Quando que a gente utiliza uma ferramenta como de leilão reverso, de negociação dinâmica ou de negociação eletrônica, que é como eu costumo usar? Toda vez que eu tiver mercados de alta concorrência, né? Quando eu tiver mercados competitivos. Independe da quantidade de fornecedores, mas mercados competitivos. O último que eu fiz faz uma semana, computadores super bem estruturados, com resultados muito ótimos, tanto para a empresa quanto para os fornecedores. Então, o que determina, assim, eu sou super adepta a negociações eletrônicas, desde que, como você comentou, você tenha uma preparação antes, né, com todas as variáveis bem definidas, especificação e todas as outras variáveis que vão compor um acordo, por exemplo, ou um fornecimento, e que o processo de negociação pura e simples do preço, ele possa ser feito através de uma ferramenta eletrônica como essa de leilão reverso, né, com transparência, com o processo sendo auditável, sem fakes fornecedores no meio do caminho, não é? Você pode usar várias estratégias, tem várias, aí leilão inglês aberto, fechado, holandês, etc. Eu gosto mais do inglês fechado, e depois, uma hora, a gente pode falar sobre isso também. Mas, na minha experiência, 95% das vezes funcionou. Não funcionou quando eu escolhi mercados fornecedores não competitivos, né? Então, uma ferramenta de leilão reverso, ela é muito bem-vinda, no meu entender e na nossa experiência, desde que eu faça essa preparação antes e que o objetivo não seja fazer um leilão pejorativo, né, entre os fornecedores. Ok? Que ele seja só a questão da negociação. Você reduz tempo, pode colocar mais fornecedores, otimiza o preço de todos. Então, no meu entender, aí a gente tem muitos benefícios em relação a essa ferramenta. Vocês sabem que live com vocês é um sucesso, né? Tem um monte de pergunta aqui, diretor, já no chat. Nós temos ainda mais 5 perguntas da live anterior. A gente vai tentar dar uma aceleradinha, vocês prometem dar uma aceleradinha aqui para que eu consiga cumprir com a minha meta aqui. Doutora Fabiana está dizendo aqui, diretor, que eu não preciso de você, não. Você viu aí? Você gostou do comentário dela, né? Muito legal. Olha, doutor, olha, você arrancou o sorriso do diretor aqui, ó. Olha só, que coisa, hein? Renê, não vou deixar com a Silene ainda essa pergunta, que é uma pergunta também importante do Lucas. Em épocas de crise econômica, a gente tem que preservar o fornecedor, né, a integridade dele no sentido econômico, operacional. Como garantir uma negociação ganha-ganha com aquela pressãozinha do chefe, da diretoria, por mais reduções de custos, Silene? Então, essa pergunta é capciosa, né? Vamos responder rápido. Pessoal, para mim, assim, eu acho que a concorrência, eu trazer fornecedores, trazer participantes para um processo de concorrência é sempre onde todos ganham. É onde a gente garante a saúde, né, financeira dos nossos fornecedores, entendendo qual é o nível de competição entre eles e garantindo essa integridade que está aqui. A gente não pode fazer confusão entre pressão por redução de preço e pressão por redução de custo. Redução de preço tem um limite, redução de custos não, né? Preço eu estou olhando aquilo que o fornecedor faz para mim e custo estou olhando dentro da organização. Então, acho que olhar essas duas variáveis para compor o valor que você vai gerar para a organização. Respondendo de uma forma rápida e objetiva, essa é a minha orientação. Concorrência, preço e custos internos, né? E o que você pode gerar para a organização de valor.
Muito bom. Renê. Muito bom, Renê. Agora com você, hein, Renê? Vamos responder nosso amigo Marco André, hein? Nosso amigo em comum aí. Bate bola, Renê. Loja Incompetence, vale a pena ainda ou não? Depende. Tem momentos que vale a pena, tem momentos que não vale a pena. Tudo depende de empresa para empresa e também de momentos econômicos. Então, você pode ter um momento de grande boom e grandes volumes de uma certa empresa, onde faça sentido um case onde você tenha a loja em company. Na empresa que eu trabalhava, a gente diminuiu tantos volumes que não fazia sentido. Então, depende. Assim como muitas estratégias que a gente adota, às vezes funcionam para o momento e não funcionam para o momento seguinte e voltam a funcionar lá na frente de novo. Ok. Vou pular aquela perguntinha do RPA ainda, Renê. A gente já vai voltar nela, até só para dar aquela deixa final lá que nós combinamos antes do início aqui. A Márcia Bacelar pergunta, tá, Renê? Continuo com você ainda. Quais partes não envolvidas na negociação, vendedor e comprador, também pode valorizar um acordo, né? Então, ela está perguntando aí como que é feita essa relação entre ambas as partes. Bom, tem muita gente que está fora da negociação que pode melar ou ajudar no desenvolvimento de uma negociação. Então, os principais stakeholders, aqueles que usam os serviços de um determinado fornecedor ou utilizam os materiais de um determinado fornecedor dentro da linha de produção ou manutenção, o que for, se eles estão participando do processo, se eles entendem também a negociação, a contratação que foi feita, eles podem valorizar o acordo. Agora, se eles começam a andar às margens daquilo que foi contratado, aquilo que foi combinado, eles podem desvalorizar o acordo. Então, é importante que quando a gente quando a gente está na negociação, antes de fazer a negociação, que a gente sempre tenha os principais envolvidos participando das discussões do preparo, para que eles estejam engajados conosco, que nós estejamos engajados com a necessidade deles, e assim a gente pode ter depois um acordo com sucesso lá na frente. Silene, você quer complementar? Eu quero, Renê me permite. Eu acho que esse ponto é importantíssimo e um dos principais stakeholders que podem melar todo um processo de negociação é o próprio cliente interno. Então, pessoal, a hora que vocês... a hora que vocês forem fazer processos de negociação, estejam negociando, tragam o cliente interno para o processo, envolvam, informem, né? Porque é uma voz da organização conversando com o mercado fornecedor. Tá? Muitas vezes a gente vê as coisas não funcionando porque as informações não estão centralizadas em um interlocutor, não estão canalizadas para um mesmo objetivo. Né? Silene, vou aproveitar a sua resposta. Andréa Risso, lá nossa associada da Ginomoto, pergunta, além das ferramentas já previstas lá no seu livro, Silene, se você puder mostrar seu livro, eu não sei se ele está na sua bancada, né? Aí ela está mostrando, quais outras ferramentas podem ser utilizadas numa negociação inteligente? Veja, eu costumo dizer, Roberto, que informação é poder. É poder no sentido positivo, né? Informação traz poder de barganha, né? Traz poder de argumentação. Então, quando eu olho um processo estratégico todo, a negociação é uma partezinha, né? Então, existem lá várias ferramentas dentro dessa metodologia de Strategic Sourcing que vão me ajudar nesses processos. Por exemplo, uma dessas ferramentas é os indicadores de mercado. Então, eu estou, por exemplo, negociando, sei lá, seguro-saúde. Quais são os indicadores que regem esse mercado? Como é que eles evoluem? Né? Qual é o histórico? É informação, é inteligência. Né? Então, essa é uma ferramenta importante. A outra ferramenta importante para que eu tenha uma boa negociação é entender aquilo que eu gasto, que é o famoso baseline. Então, é uma ferramenta importante, saber como que a gente constrói um baseline, tá certo?
E uma outra, eu vou deixar algumas para Renê, uma outra ferramenta muito importante, no meu entender, é o TCO, que é o Total Cost of Ownership, onde eu vou buscar alternativas de redução de custos independente do fornecedor, né? E que vão me trazer também muito embasamento e fundamentação para os meus processos de negociação. Muito bem. Deixa o like, né, diretor? Como é que você quer? Likezinho assim, diretor? Renê, por favor, complemente a belíssima resposta da Silene. Não, deixa eu dar um monte de like aí para a Silene também. É isso. Eu complementaria com um pouco de prática também nas empresas que eu trabalhei, onde uma das formas de a gente melhorar o custo dos nossos clientes era dos nossos fornecedores, era ajudá-los a identificar os desperdícios e as ineficiências nos seus processos. Então, um trabalho que é muito legal é quando você aplica no seu fornecedor metodologia de Kaizen, ou então uma metodologia de Six Sigma, para encontrar coisas que possam ser melhoradas. Que quando a gente tem esses desperdícios, são custos. Se ele consegue diminuir esses desperdícios, esses custos, ele melhora o custo dele. E aí a gente pode compartilhar. Um outro ponto que eu acho que é uma ferramenta também que vale muito a pena é quando a gente cria workshops multifuncionais para projetos de redução de custos. Então, você envolve todos os stakeholders, né? A gente está falando aqui, aqueles que são diretamente influenciados ou que têm relação com o fornecedor dentro da produção, dentro da planta, dentro da administração, o que for, e a gente põe gente de fora e faz reuniões de time onde a gente discute os projetos, o que a gente poderia fazer para otimizar custos, para pensar diferente. E aí a gente põe visão de gente que ou não tem nada a ver com o fornecedor, ou que está no dia a dia e tem ideias, e aí a gente consegue, com isso, trazer novas ideias para redução de custo. E o terceiro ponto seria também um processo definido, desenhado, de gerenciamento de pleitos de aumento. Então, a gente tem etapa 1, 2, 3, e também níveis de escalação das negociações. Então, dependendo do valor, quem é que senta na mesa? E com isso a gente consegue fazer um processo mais lento, um processo que leve em conta também os concorrência, market test, etc., mas mais estruturado. E com isso a gente consegue fazer melhor cost avoidance. Muito bem. Tem duas perguntinhas finais aqui. Pode deixar os 3 na tela, diretor. Eu sei que você gosta dessa tela com 3, né? Eu fico pressionado assim, né? Diretor, hein? Vamos lá. Marco André ainda colocou sobre projetos de robotização em compras, os famosos RPAs. Isso está se tornando uma tendência irreversível. Muitos sistemas e plataformas hoje já conjugam robotização com inteligência artificial para fazer cotação, análise de preços, colocação de pedidos e até sugestão, fazer leilões também, robôs fazem. E Silene, você que navegou muitos anos no rumo da tecnologia, né, empresas aí de grandes players nacionais até que atuam no exterior, você acha que robotização é uma tendência irreversível como uma estratégia de inteligente de negociação? Eu entendo que a tecnologia, agora mais do que nunca, principalmente depois de toda essa pandemia que a gente está vivenciando, ela veio para ficar de uma forma bastante disruptiva, né? Ela estava vindo. Eu acho que, nesse momento, a tecnologia ela é uma condição de sucesso, é uma condição sine qua non para as organizações, de uma forma geral, terem continuidade. Quando a gente olha para compras, eu acho que isso, todo esse momento, ele vem acelerar essa questão da automatização de suprimentos, que ainda é bastante incipiente no Brasil. O RPA é uma solução bacana, eu entendo, eu vou confessar, eu tenho pouca experiência de implementação, tenho alguns exemplos, né? O que eu posso dizer aqui, acho que a gente vai poder
agregar mais na questão técnica, é o seguinte: todos os processos que a gente automatiza tem que ser processos que sejam processos bons. Senão a gente fica naquela máxima, eu vou usar essa expressão aqui, porque é uma expressão de mercado, o famoso shit in, shit out. You know what I mean? Né? Então, não adianta eu automatizar um processo ruim, porque eu vou ter resultados ruins. Então, eu posso automatizar o processo de negociação? Sim, mas desde que esses processos sejam processos revisados, preparados para a tecnologia. Né? A gente percebe que muitas vezes a tecnologia não funciona dentro da organização, principalmente de suprimentos, porque o pessoal quer colocar aqueles processos arcaicos, antigos, amarrados, né? E um processo não é real, uma tecnologia totalmente definitiva, rápida e fácil. Então, eu tenho que deixar um recado aqui, esse: rever processos, mudar o modelo mental, facilitar e simplificar esses processos. E você, Renê, você acha que o ser humano comprador vai ser substituído por um robô, Renê? O transacional, eu acho que sim, viu? O transacional, acho que caminha para aí, porque, afinal de contas, a gente está vendo uma série de novas inteligências aparecendo. Nas empresas, a gente está vendo também que muito do transacional está migrando para os ERPs. Então, por exemplo, é comum você ver o Procurement to Pay em ERPs, que são os primeiros passos que as grandes empresas estão fazendo, mas veio muita automatização por aí. E, se eu não me engano, Roberto, você estava fazendo um trabalho sobre inteligência nesse sentido, né? Então, por que você não fala um pouco sobre a sua contribuição? Porque eu acho que você tem muito a nos ensinar. Não, que é isso, Renê. É que aqui na BPC a gente já tem orientado, conversado com os associados há 5 anos, né? Sobre o impacto das novas tecnologias em compras, seja internet das coisas, inteligência artificial, robotização e assim por diante. Mas o que a gente percebe ao fundo, que o comprador, para não ser substituído por um robô, quando a gente está com o tempo muito escasso, não deve trabalhar como um robô. Então, eu sempre costumo dizer para meus colegas, meus amigos que trabalham comigo, melhor do que um PROC-V, um PROC-SIS, uma tabela dinâmica, é o cérebro humano. Então, se torne um profissional analítico, use inteligência de dados a seu favor e aprenda Power BI, aprenda tecnologias, conheça a profundidade quais são os benefícios delas. Mas, acima de tudo, nunca deixe de usar isso aqui, ó. Isso aqui eu acho que ainda vai demorar alguns anos para que a gente possa ser substituído por máquinas, né? Isso a gente está vendo em bancos, já fez aqui um workshop, tem aqui na BPC TV um vídeo sobre esse workshop que foi realizado há 2 anos atrás. O título era Compras 4.0 e sua carreira. E nós abordamos isso. Até que ponto a tecnologia, essa nova revolução digital, estaria impactando as carreiras. E de que forma estariam impactando a carreira dos gestores, dos heads, dos diretores, dos gerentes, dos coordenadores, dos compradores, dos assistentes, dos analistas. Então, se você me escuta agora, estude sim tecnologia, sempre amigo da mudança, mas, acima de tudo, aprenda a sempre pensar antes de agir e tomar uma decisão. É isso. Ok, diretor? A última perguntinha, pode deixar nós 3 aqui ainda, né? Essas 3 pessoas que você adora, né, diretor? Só pede joinha aí, né? Deixa o seu joinha para o nosso diretor aí. Consultoria na área de compras ou no mundo empresarial. A Silene, ela há 10 anos já navega por esse mundo, né, Silene? Eu costumo dizer que um bom consultor ganha em uma semana o salário do mês, ou às vezes não ganha no mês o salário da semana, né? Então ele tem que ter estômago, ele tem que ter preparo emocional, psicológico, e muito preparo, muito conteúdo, muito conhecimento, porque o produto maior dele é todo esse conteúdo e conhecimento que ele aplica nas organizações. Você concorda comigo? Para responder, Vinícius Correia, da John Deere. Concordo. Acho que o ponto de partida é um propósito, né? O propósito de realmente você atuar como
um profissional de consultoria, um profissional que tem que estar atualizado, que tem que estudar, que tem que ter experiência, né? Que tem que ter uma característica muito importante, no meu entender, ser investigativo, né? Saber ouvir, para que você consiga realmente entender as questões de um provável cliente e propor alternativas, né? Ter muito jogo de cintura e ter resiliência, né? Nesse aspecto que o Roberto está comentando. Mas acho que o mais importante mesmo de tudo isso que eu falei é o propósito. Eu vejo muitos profissionais que se tornam consultores e, numa primeira oportunidade de voltar para a organização, como CLT, blá, 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 voltam e largam tudo, né? Então, o Roberto conhece a minha história aí, a gente, não é? Comecei lá, não, é isso que eu quero, independente das questões financeiras, independente se um momento você tem projetos, se você não tem. Eu acho que uma coisa legal também é você olhar isto como um negócio, né? Como um negócio. Você é um negócio. E como que você vai vender o seu negócio, que é se vender? É uma das coisas mais difíceis que existem nessa atividade. Porque, normalmente, a gente não está preparado para se vender, né? A gente aprende, às vezes, a ser modesto com a gente mesmo, mas não, né? Então, o propósito, você se tornar um negócio, e como vender esse negócio? Como é que você vai fazer diferente? Como é que uma organização vai querer a sua prestação de serviço para fazer diferença na organização dela? E isso tem que estar na veia, né? Tem que ter o bichinho da consultoria, tem que morder você, e você tem que perseguir isso. É isso que vai te dizer se você está no caminho certo ou não. Inclusive, a gente, se me permite... Não, depois a gente fala sobre isso, mas tem uma formação, né, para você se tornar um consultor. Mas a ideia principal é essa. A gente vai fazer uma live só sobre consultoria, viu, Lucilene? Aí bacana. Você pode contribuir, que é bem legal mesmo. Pode contar comigo. Aí. Legal, muito bom contar com você sempre. Renê, eu vou adiantar aqui as perguntinhas. Já estou perguntinhas novas aqui ao vivo, hein? O Bruno da João Dia pergunta assim: quais são as competências, técnicas e habilidades para se fazer uma boa negociação? Bom, a principal, comunicação, a capacidade analítica, visão estratégica, e quando a gente pensa em termos de atitudes, saber ouvir bem, entender o outro, e a gente estar preparado para perceber as nossas reações durante uma negociação. Então, também ter a autopercepção. Mais ou menos isso. E várias outras tantas, mas essas eu acho que são as mais fundamentais. A Osmana Souza pergunta: dicas de negociação com fornecedores asiáticos, hein? Olha, já falamos sobre o mercado asiático aqui no ABPcast. E aí, quem tem experiência com mercado asiático, Coreia, China, Japão e assim por diante? Alguém quer? Silene, quer responder? Poxa, eu acho que a Renê pode ter mais experiência aí. Eu acho assim, pessoal, qualquer tipo de negociação, o importante é informação, né? E saber se colocar no lugar do outro. Porque os asiáticos, né, eles não demonstram as emoções, né? Então, tudo que você puder factuar, né, vai ajudar no processo de negociação, onde a contraparte ela é não emocional, né? E nós latinos, somos totalmente emocionais. A gente não consegue fazer a tal do poker face, né? Os asiáticos não, eles estão fazendo assim, mas o resultado é não. Então, olhando todas as técnicas que existem para isso, mas de uma forma clara, mais objetiva, é isso: informação factuada o máximo possível, né? E trazer especialistas para te ajudar, porque a gente não é bom em tudo, é impossível ser bom em tudo, pessoal.
Então, acho que em situações específicas como essa, eu acho que uma consultoria, ela pode ser uma boa opção. Renê quer comentar. Põe nós três na tela, diretor, por gentileza. Diretor. Eu acho que a Silene tem um ponto muito importante. Negociação com empresas japonesas, em geral, a gente está falando de grandes negócios, são negociações complexas, porque a cultura é totalmente diferente. Então, cabe sim uma consultoria de cultura. Tem consultorias especializadas para falar como que o outro se comporta, etc. Porque também, inclusive com japoneses, já começa já com a história do cartão. Cartão de visita. Se você for entregar de uma maneira que não é como ele está acostumado, ele pode já sair ofendido logo de cara. Quer dizer, já começa a melar o relacionamento da negociação. E no caso japoneses, que a pergunta abrange, o japonês tem um outro timing. Enquanto a gente é mais papum, a gente vai para uma reunião, quer sair da reunião com resultado, já com plano, etc., o japonês, no meio da reunião, para a reunião e vai pensar sobre o assunto para voltar a discutir ou no dia seguinte ou na semana seguinte, porque eles gostam de pensar a respeito das coisas que foram discutidas. Então, eu reforço o que a Silene falou e falo, tem que ter muito conhecimento da outra parte. E para isso, vai ter que estudar. E também, se precisar, leve um tradutor ou até mesmo um profissional de origem asiática também. Um japonês para o japonês, né? Um chinês para o chinês. Não vamos levar, né? A gente sabe que tem conflitos também culturais interessantes ali. Então, sempre levar alguém que fale a língua e seja de sua extrema confiança também, né? Dizem que tinha um diretor, vice-presidente, diretor, gerente dentro de uma grande van. E foram a caminho fazer uma grande negociação, Renê, né, com japoneses. E chegando lá, começaram a conversar, ninguém entendia muito bem o outro japonês, mas o motorista da van falava muito bem o inglês e o japonês. Qual foi a figura mais importante daquela reunião? O motorista da van. É uma informação, como disse Lene, é tudo, né? E falar japonês, mandarim, chinês ou coreano é muito difícil, né? Então, quem tem essa condição técnica está na frente. A última perguntinha aqui, pode falar, Renê. Você fez um comentário muito importante. Quando você está fazendo a parte de venda, é ótimo você ter um funcionário que seja na parte de vendas para atender o cliente de vendas que seja japonês. Faz toda a diferença. Em compras, eu já não sei tanto. Mas já vi também. Já vi estratégia de grandes companhias contratarem aí, digamos assim, pessoas ligadas a essa cultura, né, descendentes até, para poder cuidar de algumas contas específicas relacionadas ao mercado asiático, sim. Carlos Granado mandou uma pergunta e vai ser a última, tá? Mas daqui a pouquinho tem um vídeo surpresa que eu não sei. Eu estou chamando esse vídeo de A Vingança do Diretor e da NEA. Então fica aí, aguarde, chama a família, amigo. Vocês vão dar risada pelo jeito, hein? Mas isso que é um vídeo muito fofo, só sei disso, é um vídeo fofo. O que será que tem nesse vídeo? Carlos Granado pergunta, Renê, abrir custos, né, planilha detalhada de custos, cost breakdown, ainda é uma boa prática para negociação? É uma ótima prática. E é uma prática que não muitos compradores estão acostumados. E também não muitos fornecedores estão acostumados. A maior parte vai tentar omitir. Mas o importante é você mostrar como a ferramenta pode ajudá-lo a ser mais transparente para o entendimento da sua empresa. E, inclusive, a sua empresa pode até ver, analisando o cost breakdown, aonde que tem uma oportunidade, aonde que parece que tem uma gordurinha. Então, é uma ferramenta fundamental nas negociações. Seja quando você vai fazer concorrência, seja quando você está discutindo o pleito. Infelizmente, ainda não é uma ferramenta que todos sabem usar ou gostam de usar, mas eu recomendo. Muito bem. Obrigada, Carlos. Obrigado, Carlos, pela pergunta. Vou dar uma boa noite para algumas pessoas. André Queiroz, acho que é Pati Bastos, Flávia Lemos, um abraço, está sempre conosco aqui. O Bruno, já falamos de pergunta, Viviane Senevides, um abraço. Vai estar aqui semana que vem, diretor, falando sobre saúde e bem-estar, hein? Alimentação, prática de exercício físico. Olha, que vocês vão ver que lá vai ter até uma chefe de gastronômica aqui,
Vai ter. Ai, tá querendo. Ai, quer que a chefe traga uma comidinha para ele. Mas é folgado esse diretor, viu? Doutora Fabiana, muda esse conceito aí, hein? Me ajuda, doutora Fabiana. A Andréa Queiroz, um abraço. Jaqueline, um abraço. Deixa eu ver quem mais. Android, 10.001 aqui. E o Rodrigo Cunha, um abraço, tá bom? Diretor, chegou aquele momento de você chegar. Que vídeo é esse, meu amigo? Que vídeo é esse surpresa que você preparou com tanto afeto para nós? Diz que é uma homenagem a Bim, a Renê e a Silene, é isso? Então vamos assistir esse vídeo, por favor. Coloca com todo carinho aí esse vídeo que você preparou para nós nessa data tão especial que é receber essas pessoas fantásticas, Renê e Silene. Parceiros de trabalho. Muito bom. Diretor, agora entendi, gente. O vídeo são dos nossos animaizinhos de estimação, que eu falo aqui sempre, que a minha fã número 1 é a Meg. Tem uma foto da Meg me assistindo lá em casa e tal. Aí, Silene, quer falar da Mia, né? Isso, então aqui as minhas duas gatinhas, né? As minhas duas gatinhas que me fazem companhia incondicionalmente aqui na minha quarentena aqui, né? Que é a Mia, minha loirinha, e a Rubi, que é a minha marronzinha de olho laranja, que é uma delícia, né? Meus dois amores aqui, minhas duas filhas de pelo. Tenho uma filha e duas filhas de pelo. Então, elas são muito queridas e são amadas aqui, minhas companheiras incondicionais aqui, né? Fazem parte de todo esse processo, né? E ainda mais em home office, né? Eu ter essa oportunidade de estar com elas é muito legal. Obrigada, viu, por vocês trazerem elas aqui. Foi muito legal. Só a gente entendendo, né? Mas foi ótimo, divertido. Obrigada. E a Renê tem quantos gatinhos, Renê, lá na casa dos seus pais aí? Aqui tem 8. 8 gatinhos. Mas são os meus com o do meu pai. Mas muito bacana. Os animais, acho que são seres assim especiais enviados por Deus, né? Então, aqui nossa homenagem a você que nos assiste, uma família, pega o seu animalzinho aí, põe no colo também, faça aquele carinho, porque esse daí, ó, é seu amigo leal. Muito obrigado, viu, diretor? Muito obrigado mesmo por esse vídeo aí, tá? Você, ó, até vou mudar o conceito já, merece palmas hoje, não é palmas para você, tá bom? Olha, eu queria imensamente agradecer você, Silene, por ter colocado esse gás extra, né? Apesar de tudo que Deus vai livrar você, você vai se recuperar plenamente nos próximos 2 dias, você vai estar 100%, Silene. É isso aí, com certeza. Obrigado mesmo por estar conosco, ser essa pessoa sempre disponível, inteligente e sábia. Eu que agradeço, Roberto, é um prazer estar aqui com você, com a Renê, né? Uma grata surpresa conhecê-la, ter essa oportunidade desses 2 encontros. Eu agradeço muito, muito, e conte comigo sempre. Muito obrigado mesmo, gratidão a você. E, Renê, Muito obrigada, viu? Você é muito obrigada também para vocês. Deixa eu fazer um elogio. Muito obrigado pela sua dedicação, seu empenho, né, diretor? Ela vai em todos os detalhes, ela estuda, ela se prepara. É um profissional ímpar, né? A camisa 10 realmente de grande valia, de grande experiência, que cada palavra sua
entra no nosso cérebro e faz a gente pensar. Isso é muito importante ter pessoas como você ao nosso lado, tá bom? Muito obrigado e gratidão por estar aqui conosco mais uma vez. Muito obrigada. Agradeço, Roberto, agradeço, Silene, pelas aulas, agradeço a todo mundo que se dispôs a participar essa noite com a gente, a minha família, Li, e espero ver vocês em breve, assistindo ao que vocês estão apresentando para a gente. Então, muito obrigada, a BPC faz uma bela diferença para a equipe, para toda a equipe de compras e para a gente que não é de compras, mas que se interessa também pelos temas. Então, acho que vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês. Aqui eu também quero deixar um agradecimento a toda a minha equipe, né? O André, que é nosso diretor, a Claudinei, que está aqui no back-office, toda a retaguarda nossa, que vocês são fundamentais para que esse projeto se tornasse, hoje é o 10º programa, né? Tirando o programa piloto, né? Eu gostaria imensamente de agradecer, chamar o diretor, então, nossos vídeos e créditos finais, né? Agradecer a paciência, a audiência de vocês, que vocês cuidem da sua família, dos seus familiares, seus entes queridos, e que a gente consiga entregar mais conteúdo como esse para vocês, porque vocês são a peça fundamental desse projeto da BPC, tá? Gratidão a vocês pela paciência e audiência. Semana que vem, então, nós temos uma BPC Conecta especial às 20 horas, abordando mais um tema de seu interesse e de sua família. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, fiquem em casa. Muito obrigado por tudo, gente. Um abraço. O propósito do ABPC Conecta é um programa de variedades, uma conversa inteligente, descontraída, né, abordando não só a carreira, mercado financeiro, que vai ser o tema de hoje, no mercado de trabalho. Ser líder já é um grande desafio, né? Porque nós precisamos iniciar essa liderança por nós mesmos. E esse momento é muito importante, porque nesse confronto do seu trabalho, você chega na síntese, que é o resultado da sua teoria, da sua tese, com o confrontamento. A gente quebrou esses paradigmas para continuar sendo produtivo. Então, literalmente, a gente não teve escolha. Então, eu vejo isso já como um desenho positivo. Era um sonho trabalhar de home office. Eu acho que muitas mães têm esse sonho. E era o meu, né? Só que trabalhar de home office todos os dias, vou te dizer que, tá sendo difícil. Mãe, a gente fica ali dançando junto e se divertindo. Então, é o nosso momento. Isso reforçou bastante essa proximidade nossa depois da pandemia. Eu penso que a educação financeira ela é composta basicamente de 3 pilares. E para mim você gastar melhor, você investir melhor e você ganhar mais. A Selic é a taxa básica ali do país, então geralmente os investimentos atrelados à renda fixa estarão no CDI, que é o mais comum. O segredo de uma boa negociação, digamos assim, é a informação, né? Então, se você tem informação, você tem o poder, né? Os compradores, eles não são meros tiradores de pedido e também não são barganhadores, que é o que muitos sempre achavam, né? Blefadores, muito menos. Afinal de contas, isso não garante o sucesso no curto prazo, ou sustentação no longo prazo. A gente tem mais habilidades e veio dotado de um conjunto de ferramental. Eu digo que a gente, quando nasce, nós ganhamos uma caixa de ferramenta. E nela tem as coisas que a gente mais vai precisar para entregar aquilo que a gente veio entregar. Isso tem a ver com o teu propósito de vida. A pessoa que está precisando trabalhar para manter a pirâmide de Maslow funcionando, ela fica preocupada com isso, tá? Sim. Né? Então, assim, não é todo mundo que vai trabalhar no Google, o mundo não é colorido para todo mundo. Pode ser que a pessoa que tem necessidades financeiras, ela acha isso uma abraçação de árvore do caramba, e pode parecer mesmo para ela. As novas gerações, muita gente buscando valor, quebrou a cara e teve que buscar dinheiro, parou de buscar valor, sabe? O meu valor é esse, mas paga o seu salário, o seu valor. No geral, a pandemia tem afetado diretamente todos os direitos privados dos negócios, entre eles os contratos, né?
contratos, a gente fala na área do direito que a gente está sempre contratando, nós estamos sempre negociando, fazendo negócios jurídicos, faz parte da vida do ser humano, né? E com isso, as organizações, elas tiveram que se remodelar, se reorganizarem, né? Fazer uma gestão desses contratos, fazer uma gestão dessas obrigações, né? Para assim poder atender o momento. Num primeiro momento, claro, a pandemia causou medo para todos, né? Para todos nós, mas as empresas rapidamente foram se adequando para tomar todas as medidas necessárias e comprovar, né, que tem condições de continuar operando, continuar atendendo a demanda, e as negociações fluíram da melhor forma possível para que os nossos contratos continuassem sendo cumpridos.